Convido agora, para apresentar o seu projeto de pesquisa, a mestranda Ana Paula Cruzeiro, com o seu projeto iBook Narrativas do Eu na Literatura Brasileira Contemporânea. Repito que a mestranda tem até 10 minutos para a apresentação do seu trabalho e o professor examinador até 10 minutos para o seu colóquio. Quero primeiramente agradecer à banca examinadora, primeiramente a minha querida orientadora, super atenciosa, professora doutora Juliana Gervason, ao Rogério Ferreira, examinador externo, professor doutor, muito obrigada por ler meu trabalho e estar aqui contribuindo, e a querida coordenadora, professora doutora Moema Rodrigues Brandão, e a todos que estão aqui para me assistir. Gente, boa tarde. Eu vou começar falando um pouquinho primeiro sobre o título, né? iBook, as narrativas do eu na literatura brasileira contemporânea. Não sei se vocês aqui se lembram, mas iBook é um computador da Apple que ele caiu em desuso e nós nos apropriamos aqui desse termo que ele significa como o livro do eu, as narrativas do eu. Quais são as narrativas do eu? São as autobiografias, as biografias e as autoficções, que falam do ser, né? Então, para falar só um pouquinho rapidamente sobre cada uma, a autobiografia é uma pessoa escrevendo sobre ela mesma, sempre em primeira pessoa. Biografia é uma pessoa falando de outra pessoa, contando a vida de uma terceira pessoa, escrita em terceira pessoa. E uma autoficção é uma autobiografia que mistura realidade com fatos, com ficções, né? Então, esse estudo pretende analisar, e como foi dito, autobiografias, biografias e autoficções de youtubers. O que são os youtubers, né? Uma terminologia utilizada para falar de pessoas que têm um canal no YouTube, na plataforma, na internet, no YouTube. Então, quem tem um canal no YouTube e produz qualquer tipo de conteúdo para esse canal é conhecido como youtuber. E alguns jovens, muitos famosos na internet, possuem canais conhecidíssimos no YouTube com audiências invejáveis, audiências com milhares, milhões de seguidores. E esses jovens, alguns deles, resolveram escrever autobiografias, biografias e autoficções. Então, nada melhor para um fã, né, do que ler uma autobiografia. Esses seguidores, esses milhares de seguidores deles, então resolveram comprar esses livros que têm uma vendagem muito grande e despertaram também o interesse das editoras por conta da venda. Então, nosso trabalho, ele pretende analisar esses livros que são produzidos por esses youtubers jovens que falam, então, da vida deles. E a gente não quer validar, esse trabalho não pretende validar esse livro, e sim estudá-los, porque eles, de uma maneira ou outra, levam esses jovens até a literatura. Então, vamos começando na nossa introdução. Esse projeto de pesquisa, ele tem por objetivo analisar a literatura produzida pelos jovens youtubers brasileiros. Como eu disse, nessa perspectiva, nós vamos adotar como corpus publicações oriundas do contexto de autoexposição proporcionado pelo ambiente virtual. São publicações que apresentam uma linguagem acessível a todos, bem simples a linguagem, com temáticas que abordam questões próprias da intimidade, né? Sobretudo desses jovens que escrevem. Continuando, em decorrência do alto índice de vendas, que eu já disse, alcançado por esse nicho literário, o interesse por parte das editoras, ele tem crescido e os números em volta das vendas e dos lucros dessas publicações são cada vez mais significativos, maiores. E são fatores que isoladamente não justificariam, então, a validação destes livros dentro da academia, por exemplo. Porém, reduzir essa produção apenas ao nicho de entretenimento é reduzir também o papel dos pesquisadores da literatura. Então, diante deste fragilizado quadro, que ainda é pouco abordado no meio acadêmico, cabe ressaltar, como eu já disse, que essa pesquisa não pretende atribuir valor a esses livros que serão analisados, e sim refletir e compreender esse nicho que vem ganhando um espaço grande nas prateleiras, das livrarias e nas bibliotecas desses jovens. Nesse slide a gente mostra essa figura que são alguns jovens que, não sei se vocês conhecem, todos têm canal no YouTube e todos publicaram livros. Alguns deles são de autobiografia, biografia e autoficção. Nós estamos fazendo um levantamento para definir 3 livros serão analisados, a gente pretende analisar 3 livros ao longo da dissertação, mas eles não foram escolhidos ainda. Estamos fazendo um mapeamento entre eles para ver quais serão.
O objetivo geral do nosso trabalho é examinar publicações que surgiram a partir da produção literária dos youtubers jovens e verificar se elas correspondem ao conceito clássico de autobiografia, biografia e autoficção, ou se estão modificando ou até transformando estes conceitos. Nos objetivos específicos, nós temos 3. O primeiro deles é apontar as diferenças entre a autobiografia, a biografia e a autoficção, produzidas nos moldes clássicos, para aquela estabelecida pelos youtubers a partir da análise, então, de 3 livros publicados na contemporaneidade. O segundo objetivo seria compreender esse ambiente de produção literária produzida pelos youtubers e investigar como que ele está interferindo, então, nesse conceito fixado para o texto autobiográfico, biográfico e autoficcional. E, finalmente, a gente quer compreender a relação do mercado editorial brasileiro com a produção e a divulgação de autobiografias, biografias e autoficções de autoria dos youtubers. Então, nosso problema seria a autobiografia, a biografia e a autoficção produzidas por youtubers estão rompendo com o conceito clássico dos gêneros? E a nossa hipótese vem que sim, que a nova geração de produtores de conteúdo literário, formada então por jovens escritores que adquiriram notoriedade no espaço virtual, está modificando sim o conceito clássico de autobiografia, biografia e autoficção. Vamos ver se ao longo da pesquisa nós vamos comprovar ou não essa hipótese. A gente chega na parte da revisão de literatura, que foram os teóricos utilizados. Na discussão sobre escrita íntima, nossa base para esse projeto foi Felipe Legene. Nas reflexões de ordem sociológica e cultural, Nestor Garcia Canclini, Mário Vargas Llosa, Nicolas Carr e Humberto Eco. E nos estudos literários, teóricos como Leila Perrone Moisés e Graça Paulino. Está aí o nosso esquema de trabalho, que vem a introdução, né, as narrativas do eu, onde o leitor e onde a literatura, autobiografia, biografia e autoficção, todas segundo o conceito clássico. Numa terceira sessão, contra todas as profecias, eles estão aí, né, os livros dos youtubers. E é interessante falar que esses jovens não leem esses livros num tablet, num Kindle, no celular. Eles querem mesmo o livro clássico, né, porque a gente está chamando de plataforma clássica. Os livros de papel, para sair por aí exibindo esse livro, lendo mesmo e mostrando que são parte da comunidade dos youtubers, que eles são fãs. Depois a gente vem com as mutações da literatura, né, se estaria ou não formando um novo gênero, a autobiografia, a biografia e a autoficção, todos na contemporaneidade, depois as conclusões. Aqui a gente cita as 10 referências bibliográficas que foram utilizadas para fazer esse nosso projeto, né? Eu já falei de algumas delas. E, por fim, a gente quer passar aqui a epígrafe do nosso trabalho, que eu achei muito bacana, que é da pesquisadora Leila Perrone Moisés, que diz assim: a literatura é um bem imaterial que se concretiza em qualquer suporte, caro ou barato. Todas as pessoas alfabetizadas podem, sim, chegar até ela. Muito obrigada. Ana Paula, muito obrigada. Pode assumir a sua cadeira cativa. Pode tomar seu copinho de água. Pode abri-lo. Eu faço campanha e esse copo fica fechado o tempo todo. Ninguém toma. Né? Eu passo, então, a palavra agora para as considerações do professor Dr. Rogério. Boa tarde a todas e a todos. Logo de início, eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Juliana Gervason e a professora Moema, e aqui com a Ana Paula, tendo a oportunidade de participar desse momento, avaliando um projeto de pesquisa intitulado iBook, Narrativas do Eu na Literatura Brasileira Contemporânea. Então, eu, logo de início, quando eu recebi o seu projeto, Ana Paula, me chamou a atenção o título. E, sim, eu me interessei imediatamente, né, porque é uma proposta, começando pelo título, que muito me interessa, né, e bem atual, que a gente vai ver aqui nos estudos literários contemporâneos. Bom, eu fiz aqui, então, um resumo, tá, que eu gostaria de seguir para não me perder, e depois a gente dá uma conclusão. Bom, então, intitulado iBook, Narrativas do Eu na Literatura Brasileira Contemporânea, o projeto de pesquisa proposto pela mestranda Ana Paula Cruzeiro, sob orientação da professora doutora Juliana Gervason de Filippo,
se volta para a literatura produzida por jovens youtubers brasileiros. O corpus a ser analisado compreende 3 livros publicados por adolescentes. E você deixou claro aqui na sua apresentação que você ainda não decidiu esses livros realmente, né? Ana Paula constatou o crescente interesse do mercado editorial brasileiro e mesmo internacional por esse tipo de produção literária, bem como uma certa rejeição ou preconceito da academia para com os jovens autores que se valem da popularidade alcançada na internet para se apresentarem como escritores. Com muita propriedade, Ana Paula deixa claro que seu projeto de pesquisa não entrará no mérito da literariedade das obras estudadas. Então, eu gostei muito nessa parte aqui que você estabelece como objetivo, ainda mais quando se trata de jovens escritores, ainda mais quando se trata, né, de uma produção muito atual, entrar nesse mérito, né, o que é literatura ali ou não. Mas o seu interesse e o seu objetivo é a busca pela compreensão do porquê do sucesso de tais livros no mercado editorial. No terceiro parágrafo da sua introdução, você nos informa a metodologia a ser utilizada. Então, aí, te citando, você vai fazer um mapeamento das autobiografias, das biografias e autoficções, assim catalogadas e publicadas pelas principais editoras atuantes no mercado editorial brasileiro. Aí, nesse momento aqui, eu tive uma primeira dúvida em relação a esse procedimento da sua metodologia, na consideração de que o projeto de pesquisa irá se debruçar sobre 3 livros, né? Você mencionou anteriormente, ainda não deu os nomes, mas eu sei que o corpus e 3 livros fazem parte do corpus. Então, eu me pergunto assim, será um livro para cada gênero literário? Ou seja, vai ser um livro para autobiografia, vai ser um para biografia, vai ser um para autoficção, né? Seria a primeira pergunta que eu faço aqui. Dando prosseguimento à metodologia, Ana Paula diz que pretende investigar até que ponto tradicionais conceitos de autobiografia, biografia e autoficção dão conta desses gêneros literários quando produzidos por youtubers. Essa linha investigativa se caracteriza pela transdisciplinaridade entre 2 campos próximos, mas nem sempre no mesmo espaço. Nós temos, de um lado, a literatura e temos a cibercultura. As narrativas do eu, elas podem transitar tanto pela literatura quanto pela cibercultura. Na página 4, nós somos apresentados aos estudiosos e obras que darão suporte teórico, e ainda nessa mesma página, 3 objetivos específicos são mencionados. Mas, novamente, não temos os nomes dos livros que irão fazer parte do corpus. Então vem a sua hipótese na página 5. A sua hipótese é: a nova geração de produtores de conteúdo literário contemporâneo, formado por jovens escritores que adquiriram notoriedade no espaço virtual, está modificando o conceito clássico de autobiografia, biografia e autoficção. Então, essa hipótese aqui, ela está bem colocada e é realmente o ponto forte e original do seu trabalho, tá? Discutir isso daqui. Aí, dentro dessa hipótese, Ana Paula, eu vou dar 3 sugestões aqui, tá? Depois eu passo essa folha para você. Primeiro, especificar o que se entende por contemporâneo. Talvez o melhor seria afirmar que as obras analisadas foram produzidas após a fundação do YouTube, ou seja, fevereiro de 2005. Então, você vai partir após a fundação do YouTube, que oficialmente é em fevereiro de 2005. Segundo, né, que você ainda vai decidir esse corpus aí. Agora, aqui também tem uma coisa que eu fico pensando em relação à idade desses escritores, porque a palavra, os substantivos jovens, adolescentes, eles são muito mencionados aqui. Tem hora que você fala jovem, tem hora que você fala adolescente. Aí eu até, como você não mencionou o corpus, os nomes dessas 3 obras, eu comecei a olhar na internet algumas obras, e de alguns, por exemplo, aquela famosa Kéfera, né, que é muito comentada,
ela tem, por exemplo, 24 anos, né? Então, 24 anos seria o quê? Não seria adolescente, né? 24 anos já é, né, um jovem. E outras pessoas aqui que poderiam servir, né, te atender, eu vejo aqui, por exemplo, tem um que chama aqui Marco Túlio. Conhece esse Marco Túlio? O Marco Túlio tem 19 anos, tá? Aí eu penso assim, adolescente, eu tenho muita curiosidade de saber, nesse corpo seu, que você chegou a mostrar algumas obras lá, quem que seria realmente adolescente, no termo técnico, que eu poderia falar como um escritor adolescente. Então, eu acho que aqui, para te dar uma margem maior de pesquisa, você falar jovem e não falar adolescente, tá? Bom, e lógico, dando prosseguimento aqui, dentro dessa sua hipótese, e você naturalmente vai apresentar mais do que uma definição para cada subgênero desse aí, né? Autobiografia, a biografia e a autoficção. Muito bem. E dentro da sua hipótese, relacionada à sua hipótese, uma sugestão também com a sua orientadora que você poderia pensar, seria o seguinte: você está lidando aqui com a literatura impressa, né? Que são os livros que no final da sua apresentação você muito bem defendeu esse nosso interesse dos jovens, todos nós, felizmente, pelos livros impressos. Então, assim, você poderia também pensar, é uma ideia que eu estou dando aqui, nesse seu corpus, produção de youtubers ou de jovens escritores, mas na plataforma virtual, tá? Por exemplo, blogs, sites ou próprio YouTube, tá? E não necessariamente os livros impressos, tá bom? Bom, deixa eu acelerar um pouquinho aqui por causa do tempo. Então, você tem aí na sua revisão da literatura, você destaca a força da imagem e do som na cultura contemporânea. Isso é muito bem colocado, porque a literatura hoje, né, é uma literatura com esses traços, com essas marcas, né, da imagem. A gente não pode esquecer disso. Aí depois aqui, nessas observações que eu dou, eu estou falando sugestões de autores diversos aqui, tá? Para você, em cada ponto desse, que você poderia enriquecer o que você colocou, né? E lembrando, então, que esse corpus aí, como que vai ficar, eu fico aqui também curioso, ansioso para saber efetivamente quais serão as suas escolhas. E eu tenho aqui, então, já, hoje eu vou deixar aqui com vocês 2 livros, tá? Como sugestões aqui, porque você pode já nas férias agora, em janeiro e fevereiro, aproveitar em dezembro e fazendo a leitura. Bom, então, em resumo, Ana Paula, você está num caminho certo, tá? Você tem aí uma perspectiva muito boa, um assunto muito agradável e, o mais importante de tudo, algo que ainda é pouco discutido e pouco pesquisado, de uma maneira geral, tá? nas universidades, nas faculdades brasileiras. Então, eu sempre penso, e falo isso com a Juliana, que compete a nós essa inovação. A gente não pode ficar o resto da vida falando as mesmas coisas, né? Então, você está propondo um assunto aqui que ele é pouco estudado, e isso aí chama inovação, é a pesquisa, né? A gente está se debruçando sobre um assunto que tem todo um potencial a ser discutido. Então, quando eu vejo isso daqui, né, eu acho isso aí, a ideia é fantástica, tá? Então, parabéns aí pelo seu trabalho, tá bom?